Ando. Olá, estou aqui hoje com a Michele, novamente a doutora Michele, na nossa Divina Harmonização Essencial, episódio 2, bate-papo 2. E hoje vamos falar um pouquinho, Mi, de zona de conforto e condicionamento. E aí eu queria que você falasse aí um pouquinho. Então, né, Valéria, você sabe que acho que não apenas uma vez, mas duas, né, que eu me recorde agora, se não mais, que eu senti na pele essa questão da zona de conforto, que zona de conforto não se tem nada, né? Mas vamos lá. Como que é um barato? Às vezes você tá numa situação, você tá num lugar, vamos falar de lugar, né? Seja de um emprego, eu acho que até para quem busca, né, uma transição de carreira, vai conseguir, acho que, se tocar um pouco, né? Que quando a gente não está no nosso devido lugar, né, no lugar que de fato a gente vai cumprir o nosso propósito, coisas acontecem, né? Às vezes a gente pode ter a percepção e, né, já mudar, buscar algo alternativo, mas não, muitas vezes a gente fica ali. Não tem até uma história que fala do sapo, né, que tá ali, tá dentro da panela, tá pegando fogo e ele continua ali, né, Está lá como se aguentando a é, temperatura. é justamente isso. Por muitas vezes a gente sente como se a gente tivesse a obrigação de estar aguentando aquela alta temperatura que, lógico que uma hora vai dar ruim, e não é assim, né? A gente está aberta, né, aos sinais, né, que nos são enviados, para aí sim a gente sair dessa zona de conforto, né, Valéria? Sim, eu sempre digo que o importante é nós sairmos da nossa frente, porque quem atrapalha isso somos nós. Então a gente tem que sair da nossa frente. Sim, mas acho que para a gente falar um pouquinho da questão da zona de conforto em si, né? Como eu brinquei que de confortável não tem nada, é, é aquele assim, ai, tá ruim, mas eu conheço esse ruim, né? Eu acho que a gente vai vivendo tanto no automático, né? Como eu falei, que você não vê, né, saída ou é aquele ruim que você acha que você tem que dar conta, tem que ser assim mesmo, e você não vê uma luz, você não vê algo de mais grandioso que possa te acontecer, o que possa. Então, é quando a gente estando ligado, assim, estando com a intuição, né, aguçada, a gente começa algo que ali não tá legal, você fala assim, não, opa, o que que eu vou fazer com essa situação? O que eu vou fazer com essa informação, né? E aí a gente, de fato, ir para esse lugar, porque a zona de conforto, como eu brinquei, né, é aquele ruim, mas é aquele ruim que eu conheço. Muitas vezes a gente acaba dando essa preferência do que você se arriscar para o novo, né? Aquele, ai, mas e o medo se vai dar certo, e a insegurança se, né, eu vou me sentir insegura, eu não sei o que vai acontecer. E aí a gente acaba permanecendo nessa zona de conforto que de conforto não tem nada, né? E se a gente não imagina ir um pouco além daquilo que a gente pensa acerca de nós mesmos, né? Porque às vezes a gente tem uma visão nossa que essa visão ela é impeditiva. Eu não consigo me ver além daquilo. Então, isso também me mantém nesse lugar de condicionamento, porque o condicionamento, ele não gosta do novo. Tudo que sai daquilo que a gente já está acostumado, às vezes vem até com uma conotação de preguiça. Vou dar um exemplo. Ah, eu vou me arrumar para ir para tal lugar, etc, etc. É um lugar que eu nunca fui, é uma situação que eu preciso pegar o carro para ir para um lugar desconhecido, e aí eu começo assim, ai, mas será que vai ter onde estacionar? Ai, mas será que não vai acontecer nenhum problema no caminho? Então, o condicionamento, ele faz com que já venham essas questões me impedindo, talvez, de viver uma situação nova, conhecer pessoas novas, lugares novos, porque
essas frases de medo, esse condicionamento, esse pensamento que fica rodeando, ele já vai criando os impedimentos. E aí a gente já vai ficando com preguiça, já vai falando, ai, mas eu acho que eu vou ficar aqui mesmo, vou vestir meu pijaminha, para que que eu vou sair de casa? E aí isso é o condicionamento. Como é que eu quero ter uma vida nova, um destino novo, se eu não faço absolutamente nada novo para sair desse lugar? E aí eu tô dando um exemplo que é micro, mas a gente vai levar isso para o macro no caso de uma transformação de carreira, de um momento em que você chega e fala, chega, essa parceria não está mais adequada para mim. Então, não é só numa situação assim básica, são em situações muito maiores, que a gente fica lá trabalhando com uma coisa que a gente não gosta a vida inteira, e é o exemplo que você deu do sapo, né? Aquilo vai esquentando, mas enquanto eu estou aguentando aquela água, tá tudo bem. Só que uma hora essa água ferve, né? E o momento em que ela ferve é irreversível. Isso pode durar mais ou menos tempo, depende da minha resistência, né? Sim. Eu vejo também como é a nossa mente que é limitada, né, Valéria? Então a gente entra nesse ciclo, né? E muitas vezes a gente está ali naquela acomodado, né, com aquela situação, não tá legal, mas estou ali e às vezes não parte nem de nós, né? Uma atitude, uma decisão é por isso que eu falo muito da intuição, que a partir do momento que a gente de fato, né, tá conectado ali para viver o nosso propósito, né, de verdade, às vezes assim, você recebe uma informação, ou como muitos, às vezes assim, estão ali querendo fazer uma transição de carreira, né? Mas fica ali prolongando, né? Postergando, e aí de repente recebe uma demissão, né? Então é aquele chacoalho assim. Então, assim, já que você não vai sozinho, né? O universo vem e dá esse empurrão, né? Porque até quando eu falei da questão da mente nossa limitada, o quanto que a gente no nosso dia a gente acaba atuando mais no modo inconsciente, né? Como você estava dando os exemplos, então assim, no inconsciente a gente acaba fazendo as coisas ao longo do dia, 95, 97% no modo inconsciente, né? Apenas 5, 3% a gente está consciente, né? E o condicionamento é uma coisa assim. O meu corpo, ele é mais condicionado do que a minha mente. E eu vou dar um exemplo. Nós levantamos todos os dias e vamos lá para o banheiro, escovamos os dentes, vamos tomar café. Eu não preciso pensar para fazer isso, né? Isso é automático, absolutamente automático. Isso é o condicionamento. Eu nem estou no estado de presença quando eu estou fazendo isso, porque eu estou. Por isso que às vezes eu não lembro na hora de fazer o café, se eu coloquei água, se eu não coloquei o pó, porque eu não estou ali, eu estou lá só no condicionamento. E a zona de conforto ama o condicionamento, porque é um lugar conhecido, é um lugar fácil. Eu nem preciso de um aprendizado para fazer isso, já está tudo lá, já está tudo lá. Então, é muito mais tranquilo nós ficarmos nesse lugar, né? Porque tudo que eu preciso modificar, eu tenho que ter novos pensamentos e novas atitudes, e eu preciso estar disposto a essa mudança. Então, já parte daí, né? Sim, aí é o tal do que a gente fala do sair do automático, né? Parar de trabalhar só para pagar boleto. A vida não é isso, né, Valéria? Não, não. E vou até fazer um adendo aqui, né? Que a gente vem para essa vida achando que a gente precisa construir um monte de coisa. E passa a vida inteira construindo. Eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero isso, eu quero aquilo. E eu acho que essa situação que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, ela veio mais uma vez para mostrar para gente que nivelou todo mundo. Então, os bens materiais, eles são absolutamente perecíveis, eles vão em um segundo. Então, tudo aquilo que eu suei e que eu levei uma vida toda para construir, se esvai, porque, na verdade, o nosso alicerce ele não é feito aí.
O nosso alicerce, ele é feito na nossa alma. Então, isso também, esse momento, ele tirou todo mundo da zona de conforto. Não existe zona de conforto nessa situação. Então, essas coisas que acontecem, que são muito dolorosas, a gente precisa olhar e entender o aprendizado daquilo. E que aquilo também reflita, de alguma forma, para os nossos próprios aprendizados, para a nossa própria vida, de olhar ao nosso redor e dizer: o que é que eu estou fazendo? Porque a gente não leva nada daqui, mas leva uma vida inteira construindo aquilo que a gente acha que é o mais importante. E quando a gente está vendo aí que não é. Sim. E é quando a gente fala, né, o cuidado do interior, né? Que é isso, é a nossa alma, né? É buscar essa presença, né? Dessa loucura que é a correria do dia a dia, e assim, se tornar consciente, né? E aí são onde através das ferramentas, né? Que a gente pode ter através de uma meditação, que a gente pode ter de uma yoga, né? Não existe uma receita, né? Cada um simples caminhar na praia, o contato com a natureza, né? Tem gente que quer pegar o carro, sair dirigindo estrada fora, né, Valéria? Cada um vai ter a sua Conexão. maneira de se conectar. É, isso É que eu ia dizer. exatamente isso. E aí, Michelle, eu queria que você contasse um pouquinho essa tua saída da zona de conforto, que é recente, né? Que foi uma situação que você teve que ou vai, e como você se fortaleceu a partir dali, e como quando a gente quando a gente vai para o caminho que tem a ver com o nosso propósito, com a nossa alma, aquilo flui. Então, por mais medo que você tenha de ter iniciado o processo, quando você começou, ele fluiu. E aí eu queria que você contasse um pouquinho para gente essa história. Então, como eu falei, assim, que não foi nenhuma vez, né? Então, assim, eu acho que, né, são caminhos, né, que vão se conectando. Então, assim, lá atrás, quando eu resolvi sair de um lugar que eu estava bem, estava estruturada, né? Trabalhava normalmente, atendia a minha agenda, mas eu tive a oportunidade de ir para um lugar melhor, onde eu me sentia mais conectada ali no momento. Eu tinha mais tempo de atendimento, eu conseguiria atender meus pacientes em mais períodos do que eu tinha, né, numa outra clínica, né? Uma vez que quem conhece minha história sabe que eu abri mão lá do meu consultório para montar uma outra clínica, eu queria abrir uma outra torneira, enfim, né? A princípio eu estava bem, no início eu estava bem, eu estava já num lugar onde me motivava mais, me dava mais energia, mas assim, com o passar dos anos, foi mudando, né? A minha, eu sentia assim, eu sentia falta como é que eu posso dizer? De dar alguns toques meu, né? Da Michelle, só que assim, eu não estava na minha casa, né? Mas assim, já vinha de alguns meses que aquilo não estava legal. Não estava legal, mas assim, você vai ficando, né? É o que eu tenho, é o que eu tenho hoje, né? Agradeço, mas assim, você não vê outra perspectiva, né? Você não vê uma maneira de se tornar diferente. E eu estava ali, esperando a grande oportunidade, né? Que se um dia eu voltasse a ter o meu próprio consultório, minha própria clínica, né? E já mil ideias, né, na cabeça, né? Depois de todos esses últimos anos, deu nessa jornada, né? De autoconhecimento, enfim. E até você tá ali, não tá legal, mas estou aqui. Até que vem, né? E a pessoa comunica, ó, não vai dar mais para você continuar aqui e tal assim. Mas vou te falar, Valéria, se antes eu me desesperava, assim, eu acolhi a informação com a maior gratidão. Então, assim, é quando a gente vê, não é aquilo, ai meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Nanana. Aí eu assim, ok, Deus, vou entender qual o seu recado, né? E aí dali eu coloquei na minha mente assim, eu vou para um lugar que eu me sinta
conectada, né? Eu quero ir para um lugar onde eu me sinta bem para que eu possa continuar dando o meu melhor, né, para os meus pacientes, quem chega até mim. E aí, diante das situações, né, de clínicas que eu fui, né, amigos aqui na cidade que eu conheço diversos, eu parei e falei assim, não, Michele, por que o medo? Tá na hora de você voltar a ter o seu lugar, com o meu nome, né, estampado na parede, com a minha energia, com as coisas do meu jeito, eu podendo pôr uma música que eu queira, pôr um cheiro que eu gosto, enfim. E assim, Valéria, do fim do ano para cá, né, em março, graças a Deus aqui ficou pronto, né? Eu falo, é o meu templo, né? Não dá nem vontade de ir embora para casa, assim. Era aquela mesma sensação que eu tinha do meu primeiro consultório, mas aí a gente vê de fato como as coisas fluem. Todo mundo tem receio, todo mundo tem medo. Ai, obra, você tá louca, vai fazer obra, vai. Deus foi colocando as pessoas certas, assim, eu lembro que, assim, eu peguei a chave daqui, eu fiquei uma semana, assim, as coisas não aconteciam, mas, assim, não aconteciam com outros, né, com os profissionais que eu estava ali em contato. Quando apareceu o rapaz que ia trocar o piso, quem ia fazer hidráulica, quem ia fazer elétrica, tudo fluiu. Eu falo assim, foi a primeira vez na minha vida que eu não tive nenhuma dor de cabeça com obra. Fluiu assim, ó. E eu até depois, quando estava para ficar pronto, mandei umas mensagens, né, para os meus pacientes que estavam ansiosos para o retorno. Eu falei assim, e é isso, a gente sabe que dá certo, a gente sabe que é o caminho certo quando há fluidez. E é isso, desde o início, né? Eu brinco assim, até a sala. Eu falei assim, quando eu decidi que eu falei, eu vou montar meu consultório, eu falei assim, minha sala vai somar 8. E aqui 809, que soma 8, e num outro prédio comercial que era 1313, que somava 8. Eu falava, ai Deus, facilita para mim agora, como é que Ah, poxa, eu vou ter que escolher. agora eu vou ter que escolher, né? E assim, e pesando, enfim, né? Eu tô aqui no prédio que é o meu consultório desde que eu me formei, desde o final de 2005, né? Eu apenas fui trocando de salas, mas assim, hoje às vezes eu paro e falo assim, como que eu fiz isso acontecer? Eu falo assim, meu Deus, como que eu fiz isso? Como que eu fiz projeto? Como que eu dei conta de fazer toda a obra a fim de ano e comprar novos equipamentos, coisas que eu já tinha me desfeito, assim, da maioria. Mas, enfim, deu certo e estou aqui feliz da vida, saí da minha zona de conforto. Então, assim, se antes eu já vivia o meu propósito, E agora eu, de fato. eu sempre digo, né, Mi? Os planos de Deus são maiores e melhores que os nossos. A gente só precisa confiar, porque assim, se eu estou num lugar onde eu não estou feliz, a minha alma está me avisando que aquele não é o meu lugar. Mas por eu achar que não tenho as rédeas da minha vida em minhas mãos, eu deixo que a vida me leve para cá. Na verdade, ela me chacoalha, né? Ela me chacoalha e me espreme de todos os lados, porque eu tenho a falsa impressão de que tudo é destino, que tudo, que as coisas, mas não é assim. Tem o nosso momento de entender que nós não somos uma vítima, de fazer as escolhas, e aí entra uma coisa muito importante que a gente chama de GPS espiritual, que é ouvir a voz do coração. A gente não tem o hábito de seguir a intuição, porque ela é um sopro, ela é rápida e ela passa. E quando a gente faz assim, ó, ai, mas será? Entrou a dúvida. E quando entrou a dúvida, eu já perdi o tempo, o time da intuição. E quando a gente aprende a escutar, a silenciar e colocar as mãos mesmo no coração e fazer a pergunta, e sentir a resposta através de uma sensação de paz
Então eu começo a entender que se eu conseguir fazer isso, silenciar, colocar as mãos no coração e fazer a pergunta, eu vou ter a resposta, porque tudo que a gente precisa está dentro de nós, não está fora. A gente não precisa da aprovação de ninguém, a gente não precisa da validação, a gente só precisa entender que aquele caminho está de acordo com o que Deus preparou para mim. Então, por isso que dá essa sensação de paz e de fluidez, e esse é o termômetro. Mas se eu não olhar e enfrentar o medo, porque é ele que vai me paralisar. Eu não vou confiar, eu não vou entender que ali na frente as coisas vão acontecer. Então, se eu não parar para enfrentar o medo, eu não vou chegar a nenhum lugar, né? E o medo é assim: eu tenho um pensamento temeroso, eu começo a sentir medo. Isso já provoca reações químicas no meu corpo e no meu cérebro que me fazem sentir mais medo. Dali a pouco eu estou absolutamente dominado pelo medo e eu não entendo que eu sou mais capaz ou que a minha felicidade é possível, porque eu já coloquei milhões de empecilhos e eu sou absolutamente gerida pelo medo. Quando a gente faz o caminho inverso, de entender que nós temos um divino que está dentro, e esse divino dentro se conecta com o divino fora. Quando a gente cria essa confiança, essa conversa, as coisas começam a acontecer. Então, a gente está falando aqui, as pessoas podem pensar, ai, mas falando assim é fácil. Não, não é, gente. Não é fácil. Mas a gente precisa dar o primeiro passo. E o primeiro passo significa eu preciso fazer mudanças. E eu preciso sair da zona de conforto, eu preciso sair do condicionamento, porque tudo que eu fiz até agora me manteve no mesmo lugar. Então não faz nenhum sentido eu querer mudanças, empregos novos, relacionamentos novos, se eu continuo pensando e agindo da mesma forma. E eu falo que o ponto da virada é uma palavrinha que se chama coragem. Coragem. E eu vou. E é assim. E eu acho que todos nós que estamos aqui hoje, né, já passamos por esse ponto de inflexão de de ser chutada. Eu falo que eu tive o meu rosto esfregado no asfalto tantas vezes até eu falar, ok, chega de sofrer, vamos lá Ah, buscar o caminho. entendi. Mas tive um monte de situações desafiadoras, assim, muito desafiadoras. Mas eu já disse isso no nosso episódio passado e vou dizer novamente: o nosso sofrimento está intimamente ligado à nossa resistência. Resistência de não enxergar, resistência de aceitar migalhas, porque às vezes estamos em relacionamentos que só recebemos migalhas. Mas essa migalha, ela é super conhecida. E eu sei como ela vai chegar na minha mão, sendo que tem lá um monte de coisa lá na frente, um mundo novo, relacionamentos saudáveis, o mundo está cheio, né? É só eu me conectar e entender o que eu quero e para onde eu quero ir. Então, esse ponto de virada chama-se coragem. E aí o que eu ia falar, né, Valéria, que eu sou, você sabe que eu sou a estudiosa, né? E falar que o que faz a gente do medo, que é uma frequência super baixa, para a gente chegar no amor, que é a frequência elevada, é justamente uma dose de coragem, né? Coragem. Porque, como você disse, parece fácil, foi assim? Não. Só que as coisas começam a mudar, né? Como você disse, quando a gente sai da zona de conforto. E aí eu vou dizer por mim, eu comecei a sair das zonas de confortos que eu estava metida quando eu passei a olhar para mim. Quando eu passei a olhar para mim, quando eu recuperei minha autoestima, Autoestima, que é o nosso né? primeiro Que episódio, é o a nosso gente primeiro falou isso no episódio. primeiro episódio. Volta lá, quem não assistiu, né? Assiste lá para depois assistir aqui. Que é muito abrangente, né? Não é só a gente tá aqui com um botox e dia, passar um batom. Então, assim, não é a gente criar uma maquiagem. Eu falo assim, é essa leveza, né? Que a gente sente.
né, no nosso coração mesmo, na nossa alma, a gente permitir, né, dizer sim e permitir essa conexão, como você falou, né, a minha ligação ali com o meu divino Espírito Santo, no entanto que, né, foi da onde surgiu a divina harmonização, porque para mim é isso, só vai fazer sentido a harmonização aqui fora, a harmonização aqui interna, se a gente tiver esse contato, né, com o divino, com a nossa intuição, com o nosso coração, e tá atento aos sinais, porque pode ser até um papo para um próximo episódio, bate-papo, mas essas repetições de ciclo, né, Valéria? Como você falou, que você passou, porque assim, quando você para e pensa, né, vamos, não sei, me veio agora, às vezes, casos que a gente fala assim, nossa, ai, casou com um rapaz que, sei lá, era alcoólatra, separou, depois casou de novo. Ah, era um que batia, assim, essas repetições de ciclos, porque assim, é o quê? Fala assim, ô, você não vai entender? Então, assim, toma mais isso para você tomar um chacoalho, assim, até a hora do despertar. E Porque vinha a assim, coragem. a zona de conforto e condicionamento nos mantém numa frequência energética. Então, eu sempre vou atrair as mesmas situações e pessoas porque eu continuo nessa frequência energética. Quando eu começo a me movimentar, a sair disso, a olhar, entender que tem um caminho novo, eu já começo a alterar essa frequência e aumentar um pouquinho essa frequência energética. Aí o que que acontece? Eu vou começar a atrair para minha vida pessoas e situações compatíveis com essa nova frequência. E aí as portas novas que se abrem, a gente costuma dizer, nossa, do nada, nossa, que coincidência. Não, não é do nada, tudo chama, o nome de tudo isso é energia, é frequência. Nós somos Sincronicidade, seres né? absolutamente energéticos. E a gente tem aqui ao nosso redor, que as pessoas chamam de aura, e eu chamo de campo eletromagnético, que está ali impregnado a nossa frequência. E através desse campo eletromagnético que eu atraio pessoas e situações a partir daquilo que eu estou vibrando. E eu só queria complementar essa parte, falando um pouquinho de uma forma mais científica, mas que dê para todo mundo entender. Num condicionamento, os nossos neurônios, eles estão agrupados e eles se conhecem e eles estão lá no grupinho deles e tá tudo bem. E eles não querem nem conhecer outras pessoas e nem ter que fazer novas formações, que a gente chama de sinapses, que são novas conexões. E aí, quando a gente começa a criar novas situações para a nossa vida, vencer novos desafios, esses neurônios, eles são obrigados a se soltarem, a se reagruparem e conhecer outros e ter novas formações. Só que isso chama-se aprendizado. E é no aprendizado que o nosso cérebro dá um upgrade. E quando ele dá um upgrade, a gente chama o quê? Consciência. E aí a minha consciência se expande e eu começo a ver coisas que eu não conseguia ver estando nesse lugar, nessa frequência, nesse condicionamento. E a gente não tem como voltar mais para esse lugar. Toda vez que a nossa mente, a nossa consciência se expande, ela vai só para o próximo passo e para o próximo passo, porque quando eu aprendo uma coisa e eu já entendi que isso é bom, que os neurônios se movimentarem é bom, eu vou querer o próximo, aprender mais coisas. Então, esse caminho, ele não tem volta e e a gente fica profundamente grato. Não esquecendo que a gente vai passar por situações, fazendo esse caminho de aprendizado e autoconhecimento, que vão vir algumas dores. Mas por que que elas vão vir? Porque eu estava sentado em cima. E elas também eram impeditivas para que eu pudesse usufruir da vida o que ela tem de melhor. Porque eu estava achando que aquilo lá era só o que eu merecia. E não é. Então, quando a gente tem a coragem de movimentar isso, olha quanta coisa acontece. Porque acontece no nosso corpo, na nossa mente e na nossa alma. Nós somos seres
holísticos, então a gente olha para tudo. Não é só em determinado ponto que acontece, acontece em tudo, a modificação, e aí eu tô melhor, eu tô mais disposto, eu começo a me alimentar melhor, eu começo a olhar para mim, querer fazer uma atividade física ou uma caminhada. Essa mudança é de dentro para fora. Às vezes eu tenho paciente aqui no consultório que fica se cobrando, eu preciso ir para academia, eu preciso perder peso, e eu sempre digo assim, a gente tem que fazer o que a gente gosta, não ir para a academia, porque eu preciso, quando eu chego para fazer alguma atividade física, eu preciso liberar os hormônios certos. Mas se eu vou para uma academia que eu detesto fazer aquilo, eu vou liberar o quê? Raiva. E eu não vou liberar os hormônios que eu preciso liberar e aquilo não vai ter nenhum efeito. Então, às vezes, e o processo terapêutico, ele faz muito isso, né? Ele começa esse processo de dentro para fora. Então, eu começo a me tratar, aí eu começo a criar uma autoestima, depois eu começo a olhar para alguns alimentos, aquilo não combina mais comigo, e aí me dá vontade de mexer um pouco mais o corpo. Quando chega nesse estágio, a dica que eu dou é experimente tudo. Faça aulas experimentais de absolutamente tudo. E até só uma caminhada, tá valendo. E depois se comprometa com aquilo que você gosta, porque o autoconhecimento, ele precisa de disciplina. As coisas Sim. não caem do céu, eu tenho que fazer a minha parte. Então, o que a gente está trazendo aqui do episódio um para esse episódio é uma continuação. Você vê que o papo ele vai se integrando, o que a gente falou a semana passada tem a ver com o que a gente está falando hoje, e tudo está conectado, né? Então, não dá para a gente tratar de coisas, vamos falar só desse tema, não. As coisas se entrelaçam, porque justamente a gente precisa olhar para todas essas coisas ao mesmo tempo, mas tendo paciência no processo, entendendo que eu não vou mudar de hoje para amanhã. Tem uma música que eu gosto muito que chama Maior, e aí ela fala assim: somente o tempo vai me revelar quem sou. E eu acho que é isso. É cada um no seu processo, no seu passo, e dizendo sim para a dor, dizendo sim. Essa música, inclusive, tem uma outra frase que diz assim: daquelas dores que deixamos para trás, sem saber que aquele choro valia ouro. Porque a gente, no pragmatismo da vida, a gente senta em cima do choro. E a gente traz uma crença limitante dos nossos pais, quando éramos criança, que eles diziam assim: engole o choro. É. E isso fica lá no adulto. E aí eu vou chorar, eu paro e falo: não, não posso chorar, porque eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, eu não tenho tempo para chorar. Então, a autoconsciência, o autoamor, a autoestima, ela passa por todos esses processos. Não, eu posso chorar sim, porque essas dores que ficaram para trás, elas hoje precisam ser colocadas para fora. Então, você vê que a gente vai aí passando por várias situações que se entrelaçam, né? E esse é o olhar do todo. Eu não posso olhar para mim por partes, eu tenho que me olhar num todo. Falei demais, quer concluir? Vamos para a conclusão. Vamos para a conclusão. Não, das coisas que você estava falando, o que eu queria dizer, porque às vezes o nosso corpo, ele se acostuma assim, você vive numa situação ali de tão estresse, né? As substâncias que o nosso organismo libera, aquilo vicia. Sim, é o Então, hormônio do estresse. e aí inconscientemente você está sempre, né, vivendo naquele modo. Por quê? Porque o seu Sobrevivência. corpo, então é onde, né, é o aprendizado, enfim, é mudar. E depois que você consegue, você percebe os benefícios, né, que a disciplina, né, que quando a gente fala é autoconhecimento, mas envolve nossa rotina de hábitos, seja com o corpo, né, envolve as nossas relações, então entra nisso também, né, você comentou as relações, seja relações profissionais, pessoais, amorosas, enfim, e o nosso trabalho, né, para mim, eu falo, são os três pilares que a gente tem que trabalhar para que
encontra essa leveza, né? Uhum. E não que ai, a gente está sempre numa alta frequência, não, né? De A jeito gente, nenhum. eu falo assim, às vezes pode parecer, né? Às vezes fala assim, ai, Michele, você é tão zen, não sei o quê. Não, assim, eu tô sempre vibrando alto no amor? Não, eu também me preocupo, eu também sinto medo, mas assim, hoje eu sei, hoje eu tenho ferramentas para quê? Para que eu não permaneça muito tempo naquela vibração negativa, né? Hoje eu tenho mais consciência, né, da minha conexão, da minha intuição, né? Então é isso que a gente vai trabalhando e é um processo, é uma jornada, né? Na verdade, é um progresso, como você falou, não tem como a gente voltar, né? E desver, mas é isso. Às vezes surgem dores que a gente precise olhar, reolhar, né? Dar mais uma olhadinha e Sim. tá tudo certo, porque para onde estamos indo, né? O grau de evolução de consciência, nossa, eu falo, não tem preço que pague. E a gente quer isso, é a sementinha que cada um já tem dentro de si, né? Eu falo assim, não é a gente plantar a semente, eu acho que cada um já tem essa semente dentro de si, só precisa regar, né? E cada um encontrar a sua ferramenta, a sua maneira, mas assim, né? Se olhar, como eu disse, regar a sua sementinha, né? E viver esse processo que é lindo. E aí, para concluir, eu queria dizer o seguinte: o hormônio do estresse, né, que a gente vive esse tempo todo, ele nos deixa no modo de sobrevivência, era isso que você estava dizendo. E aí, para esse modo de sobrevivência, ou eu fujo ou eu luto. É extremamente exaustivo. Então, o caminho, ele não é fácil da autoconsciência, mas ele é possível. Essa é a parte mais importante. Você diz, todos têm a semente. E o que a gente está fazendo aqui, eu e a Michelle, dando a nossa cara, que não foi fácil vencer isso. Tinha a questão, ai, mas o julgamento, as pessoas, ai, mas o meu rosto tá bom, ruga, não sei o que. A gente fez milhões de colocações do condicionamento antes de incorporar esse projeto para a nossa vida e botar a nossa cara lá para falar. Mas a gente entendeu uma coisa, que talvez um pouco do que a gente tivesse para falar fizesse sentido para alguém. E se isso fizer sentido para uma pessoa, nós já estamos transbordando, né, Michelle? Essa é uma palavra que você gosta bastante de usar. E a sensação é essa. Não foi fácil para nós também, mas foi possível. E a gente chegou aqui, se a gente conseguir trazer uma palavra para alguém que se sinta um pouco melhor, mais confortável e entenda que tem um caminho. Esse caminho só precisa de esforço e disciplina, porque isso não tem como ser de outra forma. Esforço, disciplina, autorresponsabilidade. Então eu preciso querer sair disso, porque jeito tem. E quando a gente opta por fazer isso, vou buscar a minha luz, vou buscar a minha felicidade. O universo abre todas as portas, aquelas que a gente nunca imaginava que podiam ser abertas. Aliás, elas são escancaradas. E aí a gente só vai. Não quer dizer que a gente, em alguns momentos, nossa vibração não caia, nós estamos vivendo ainda numa frequência de terceira dimensão, almejando ir para a quinta dimensão, e aí a gente fica vivendo isso, a gente quer estar aqui, mas às vezes está aqui porque a conta está batendo na porta e tal, mas eu começo a fazer escolhas de como eu quero lidar com essas situações. É muito diferente. Eu posso sentar e chorar, ou eu posso olhar como a Michelle trouxe no depoimento dela, dizendo: pera um pouquinho, Deus, você está reservando algo muito melhor para mim. Então vamos embora. Porque é só isso. Eu venho e vou trazendo a leveza para enfrentar os desafios. Não é que eles não vêm, eles vêm, mas o meu jeito de olhar para eles muda todo o final da história. E aí eu só queria complementar uma coisa. Se vocês quiserem deixar aí algum tema, né, Mi,
para a gente Sim, falar, algum assunto que vocês queiram falar. A gente está bem aberta aí para sugestões, críticas, construtivas de preferência, porque a gente está aqui com a maior boa vontade, né? E é isso, a gente está muito feliz pelas pessoas que nos ouvem, que deixam comentários lá, a gente fica com o coração bem quentinho. sim, né, os feedbacks que é isso, que a gente sabe que, né, transbordando em uma pessoa já é, né, porque é essa sensação, a gente está aqui com a cara, por quê? Né, pelo nosso processo, né, que permitiu que a gente conseguisse, né, se expor, se falar, sem se preocupar com o julgamento, porque é do coração, né? A gente poder, do nosso coração quentinho, né? A gente poder passar um pouquinho de consciência, né? E é isso. Então é isso, gente. A gente ficou muito feliz de passar esse tempinho aí com vocês. Um beijo no coração, na alma, né? E aí Sim, fiquem atentos para o nosso próximo episódio, que em sim. breve já vai estar no E vou YouTube. terminar com uma frase que eu gosto muito, Valéria. Somos responsáveis pelo nosso sucesso e pelo nosso fracasso. É isso. Gratidão. Gratidão. Beijo, beijo no coração de todos. Tchau, minha linda. Beijo. Beijo, Tchau. tchau.